Você sabia que para você entender a língua portuguesa você precisa saber sobre classe morfológica, ou seja, a morfologia da língua portuguesa? Tem um concurso aberto, tá? Polícia Civil de Minas Gerais, que vai te cobrar isso. Então você vai ficar aqui nesse vídeo para eu te explicar, por exemplo, classe morfológica, mas vamos falar um pouquinho dos adjetivos? Então, se você sonha com aquela carreira pública, fica aqui nesse vídeo, que esse aqui pode ser o seu primeiro passo. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, tá? Muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre classes morfológicas, tá? Mas não somente classes morfológicas. O que a gente vai estudar aqui? Vamos falar basicamente um pouquinho, vamos adentrar aí as questões que envolvam os adjetivos, tá? Para qualquer concurso público que você faça, dê até exemplo de um que está aberto agora, nessa data, dia 18/4/2022, tem um concurso aberto para a Polícia Civil de Minas Gerais e você, caso esteja se preparando aí para esse concurso ou qualquer outro, precisa entender de morfologia e tá lá no edital, tá? Hoje vou colocar aqui para vocês algumas frases, nós vamos falar um pouquinho sobre morfologia, mas aqui o assunto vai ser o adjetivo, fechado? Vou fazer algumas perguntas e eu quero saber se você acerta, então bora lá pro quadro. Frase de número 1 é o seguinte, tá? As carroças passavam rápidas, tá? Pela cidade. A pergunta que não quer calar. Esse rápidas aqui, morfologicamente, funciona como um adjetivo? Sim ou não? É claro que sim. O adjetivo é uma palavrinha que vai caracterizar aí, né, geralmente, o substantivo. Então, quando eu tô falando da palavrinha carroças aqui, tá? Carroças rápidas. E repare o seguinte, uma característica do adjetivo é que geralmente ele vai concordar com o substantivo a que se refere, tá? Então, lembre-se disso. O adjetivo é uma classe morfológica que vai indicar uma qualidade ou característica daquele substantivo a que se refere. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte, eu posso pegar essa palavrinha rápida e colocar, por exemplo, rápido. Será que se eu colocasse rápido, a frase ainda estaria correta? As carroças passavam rápido pela cidade. Será que está certa ou está errada essa frase? O que acontece aqui é que essa frase também estaria certa. Porém, a classe morfológica, ou seja, a classe de palavra aqui de rápido não, né? Rápido não seria aí um adjetivo, já que ele não está mais concordando com o substantivo a que se refere. Aqui, neste caso, em que ele está acompanhando, caracterizando o verbo passavam, rápido aqui vai ser designado como classe morfológica, ele vai ser aí um advérbio, tá? E eu já fiz uma aula só de advérbio, eu vou deixar aqui na descrição para que vocês aprendam, tá? Então é o seguinte, dependendo, tá, da palavrinha ali, ela pode ser um adjetivo ou pode ser um advérbio. O que acontece é o seguinte, o advérbio é sempre invariável, ele não muda nunca. E ele vai acompanhar sempre o tal do ava. Esse é um macete que você não sabia. O ava, o que é? Ava. Adjetivo, verbo ou outro advérbio. Nesse caso, quando eu coloco rápido, ele vai acompanhar aí o verbo. Ele se torna, então, um advérbio e advérbio aí é sempre invariável. Se você está estudando para concurso público, você tem que saber morfologia, tá? Saiu no edital da Polícia Civil de Minas Gerais, preste atenção, você precisa estudar a classe morfológica, tá lá no seu edital. Tanto para essas questões aqui que envolvam sentido, quanto para aí melhorar a leitura e interpretação do seu texto. Você tem que entender a classe de palavra ali para saber o que aquilo dentro do texto significa, fechado? Então, olha só essa frase de número 2, que interessante. Frase aí de número 2, faço a pergunta para vocês. A palavrinha distante aqui pode ser classificada morfologicamente como adjetivo? Vamos pensar o seguinte. Quando eu falo assim, ó, aquelas pessoas moram distante, você acha que distante está caracterizando as pessoas? Sim ou não? Claro que não, ó. Atenção, candidato ou candidata aí do outro lado. Se
Distante não está caracterizando as pessoas, ele está caracterizando o que aqui dentro? Aqui fica fácil. Distante vai estar caracterizando a palavrinha ou o verbo moram. Até porque a gente já aprendeu com a frase de número 1, para que distante seja um adjetivo, que foi essa a nossa pergunta, eu deveria colocar isso aqui no plural. Distantes, com S, porque sim, faria concordância perfeita com a palavrinha pessoas. Se não está concordando, né? Se não concorda em número e gênero, tá? Com o substantivo a que se refere, aquilo ali não é, neste caso também da número 2, não será então um adjetivo. Neste caso, essa palavrinha distante está caracterizando, dando uma característica ali, um OBS para esse verbo. Então, se ele acompanha o verbo, esse distante não é um adjetivo, ele é, mais uma vez, aí um advérbio, tá? O professor está falando de advérbio o tempo todo. Sim, porque isso é importante para você estudar, tá? E para você que está estudando também do outro lado, olha só, aproveita, se inscreva no canal e apoie todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet aqui para vocês, tá? Hoje a nossa aula é sobre morfologia, umas observações com relação ao adjetivo e a sua mudança ali de classe morfológica. Então é o seguinte, eu vou deixar na descrição aqui para vocês do vídeo e no comentário fixado, olha, uma coisa muito importante para você que faz concurso público, tá? Então, ó, acabou o vídeo aqui, tem no comentário fixado aqui uma surpresinha maravilhosa para vocês, tá? Não se esqueça, fechado? Você sabia também que o advérbio aí, dependendo de onde ele esteja naquela frase, ele pode mudar o sentido daquele período? Mudei o adjetivo de lugar, mudou o sentido da frase, quer ver? Olha só, esta é uma pessoa não, né? Esta é uma simples roupa. Eu vou pegar aqui esse adjetivo e você sabe que é adjetivo, tá? Então, beleza, esta é uma simples roupa, não posso falar simples, isso não existe, simples é sempre simples, fechado? Mas, olha que interessante, quando eu falo assim, ó, esta é uma simples roupa, é uma roupa qualquer, né? Digamos assim, o sentido aqui seria uma roupa aí qualquer. Então, quando eu coloco esse adjetivo antes do substantivo, ele traz essa questão de qualquer. Agora, se eu colocasse assim, ó, esta é uma roupa simples. Se eu colocasse aqui, ó, simples. Olha que interessante. O sentido da frase muda completamente. Quando eu falo assim, ó, esta é uma roupa simples, ali eu tenho uma noção de ser uma roupa barata, né? Então, assim, dependendo do lugar em que o adjetivo esteja, antes do substantivo a que se refere ou depois, ele muda o sentido da frase. No primeiro caso, teríamos aí qualquer, e no outro seria uma roupa não muito cara, uma roupa barata, uma roupa simples. Então, muito cuidado na sua prova quando você for fazer o seu concurso, dependendo ali em que posição o adjetivo esteja, ele muda sim o sentido da frase. A pergunta aí que não quer calar com relação aos adjetivos e que está na número 4 é o seguinte: os raios ultravioletas podem ser prejudiciais. A frase, ela está certa ou a frase está errada? Presta atenção aqui, tá? Os raios ultravioletas podem ser prejudiciais. O que a gente entende, e é o que vai cair na sua prova, tá? Quando você presta um concurso público, é o seguinte: existem adjetivos, tá? No caso aqui, ultravioletas. Aqui no caso, a gente está fazendo a concordância com a palavrinha raios. Raios ultravioletais. Porém, o que a gente tem que lembrar é que, assim como azul marinho, cor-de-rosa, ultravioleta é invariável. Essa frase, ela está errada. O correto aqui seria: os raios ultravioleta podem ser prejudiciais. Eu espero agora, neste momento, que você tenha anotado essa dica com relação a esse adjetivo. Ultravioleta é sempre no singular, é invariável, mas também aqui vai ser conhecido morfologicamente como um adjetivo. É um OBS muito importante para vocês. Frase de número 5 a gente já ouviu 1 milhão de vezes, tá? Olha só, as madrinhas vestiam cores, tons pastéis.
O que acontece é o seguinte, quando a gente estuda classe morfológica e vai estudar adjetivo, a gente sabe, o adjetivo é uma palavrinha variável que vai acompanhar, né, caracterizando, obviamente, aquele substantivo, né? Ele caracteriza alguma coisa e vai concordar em gênero, masculino e feminino, e em número, plural ou singular, tá? Tem grau também. Mas aqui o que a gente tem que entender é o seguinte, quando a gente está falando aqui tons pastéis, pastéis, gente, não é cor. Se liga, pastéis não é cor. E se a gente está trabalhando um substantivo, porque papel, pastéis é substantivo, tá? Pastéis sendo substantivo, ele está sendo utilizado como adjetivo, ele fica invariável. Então, o correto aqui nessa frase seria: as madrinhas vestiam cores, tons. Opa, deixa eu voltar aqui para vocês. Vestiam cores, tons, pastel. Olha que interessante, parece estranho, mas o correto é isso mesmo, tá? Eu fiz até um vídeo recentemente explicando sobre isso, tá? Algumas outras características que envolvem também a concordância nominal, tá? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, porque tem a ver com essa frasezinha aqui, tá? Mas o resumo aqui disso aqui é: temos um substantivo funcionando como adjetivo. Então, existem algumas palavrinhas, alguns substantivos que podem funcionar como adjetivo, mas aí quando troca essa função, tá? Eles vão ficar invariáveis. Por isso que o correto aqui na número 5 vai ser: as madrinhas vestiam cores, tons, pastel. Fechado? Esse vídeo teve um monte de dica pra você, tá? Você que vai prestar concurso, já dei um spoiler de um concurso aberto pra vocês do outro lado. Concurso aí da Polícia Civil de Minas Gerais. São basicamente 20 questões de português, e português então vai ser o seu diferencial nessa prova. Não vai dar mole não, tá? Trouxe hoje pra vocês, porque isso aqui cai no edital, está lá no edital, como todo edital, morfologia. Trouxe algumas observações com relação aos adjetivos. E lembre-se que tem aqui no comentário fixado uma super novidade que vai te ajudar, tá? Vai te ajudar e vai te deixar mais aliviada ou aliviado com relação a essa prova, tá? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo e até a próxima.